Capítulo 26, parte 10, o fim da injustiça. Nesse caso, que permanece ainda por ser desfeito para que reconheças a presença deles, apenas isso. Tem uma perspectiva diferenciada quando pensas que o ataque é justificado, quando pensas que ele não é justo e não deve ser permitido. Quando percebes como injusto, pensas que uma resposta raivosa agora é justa, e assim vês que é o mesmo como diferente. A confusão não é limitada. Se ela ocorre, seja como for, será total, e a sua presença, em qualquer forma que seja, esconderá a presença deles. Eles são conhecidos com clareza ou simplesmente não são. A percepção confusa irá bloquear o conhecimento. A questão não é o tamanho da confusão ou o quanto ela interfere. A sua simples presença fecha a porta da presença deles e os mantém desconhecidos. O que significa perceber que o ataque em certas formas é injusto para contigo? Significa que devem existir formas pelas quais pensas que ele é justo. Pois de outro modo, como poderiam algumas serem avaliadas como injustas? Portanto, dá significado a algumas e essas são percebidas como razoáveis. Só algumas são vistas como sem significado. Isso nega o fato de que todas são sem sentido, igualmente sem causa ou consequência, e não podem ter efeitos de qualquer espécie. A presença deles é obscurecida por qualquer véu que se interponha entre a brilhante inocência deles e a tua consciência de que essa inocência é tua e pertence igualmente a todas as coisas vivas junto contigo. Deus não limita, é o que é limitado, não pode ser o céu, portanto tem que ser o inferno. A injustiça e o ataque são um único equívoco tão firmemente unidos que onde um deles é percebido, o outro tem que ser visto. Não pode ser tratado de forma injusta. Se acreditas que és, isso é apenas uma outra forma de ideia, segundo a qual és destituído por alguém que não é o teu próprio ser. A projeção da causa do sacrifício está na raiz de todas as coisas que percebes como injustas para ti e não como as recompensas que te são devidas. No entanto, tu pedes isso a ti mesmo, em profunda injustiça para com o Filho de Deus. Não tens inimigos exceto tu mesmo, e de fato és um inimigo para ele porque não o reconheces como a ti mesmo. O que poderia ser mais injusto do que ele ser destituído do que ele é e o direito de ser ele mesmo lhe seja negado e que ele seja pedido para sacrificar o amor do seu pai e o teu como se não lhe fossem devidos? Que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. Nessa perspectiva, buscas achar uma inocência que não é deles, mas apenas tua e ao custo da culpa de alguma outra pessoa. É possível que a inocência seja comprada se deres a tua culpa a uma outra pessoa? E a inocência para o teu ataque ela tenta obter? Não é punição pelo teu próprio ataque ao Filho de Deus que buscas? Não é mais seguro acreditares que és inocente em relação a isso e estás sendo vitimado apesar da tua inocência? Qualquer que seja a forma na qual é julgado, o jogo da culpa tem que haver perda. Alguém tem que perder a própria inocência para que alguma outra pessoa possa tirá-la dele, fazendo com que seja sua. Pensas que o teu irmão é injusto para contigo porque pensas que alguém tem que ser injusto para fazer com que o outro seja inocente. E nesse jogo percebes o único propósito para todo o teu relacionamento. E isso buscas acrescentar ao propósito que foi dado a ele. O propósito do Espírito Santo é permitir que a presença dos teus hóspedes santos seja conhecida por ti. E esse propósito pode ser acrescentado, pois o mundo não tem nenhum propósito exceto esse. Acrescentar ou retirar dessa única meta não é senão retirar todo o propósito do mundo de ti mesmo e de ti mesmo. E cada injustiça que o mundo aparentemente coloca sobre ti, tu colocar sobre ele, tornando-o sem propósito, sem a função que o Espírito Santo vê. E a simples justiça foi assim negada a todas as coisas vivas sobre a terra. E o que essa injustiça faz a ti, que julgas injustamente e que vês de acordo com o teu julgamento, não és capaz de calcular. O mundo torna-se obscuro e ameaçador, e nenhum vestígio de todo o cintilar feliz que a salvação traz para iluminar o teu caminho tu és capaz de perceber. E assim te vês privado da luz, abandonado no escuro, largado injustamente, sem nenhum propósito em um mundo fútil. O mundo é justo porque o Espírito Santo trouxe a injustiça para a luz interior e lá toda a justiça foi sanada e substituída pela justiça e pelo amor. Se percebe injustiça em qualquer lugar, só preciso dizer:
Através disso, eu nego a presença do Pai e do Filho. Eu prefiro tomar conhecimento deles do que ver a injustiça que se desvanece diante da luz da sua presença. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 224. Deus é meu Pai e Ele ama seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa para que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade, apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Deus é meu Pai e Ele ama seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura e tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa para que eu possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade, apenas essa. Ela é o fim da ilusão, ela é a verdade. Meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Fim da leitura do dia de hoje.